Urgente, urgentíssimo. O ministro André Mendonça acaba de tomar uma decisão grandiosa, maravilhosa. Até que enfim, né? Até que enfim, o ministro André Mendonça resolveu arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Ele já deveria ter feito isso há muito tempo antes, né? Mas não para por aí não. Barroso sobre mulher que pinchou estátua. Primeiro julga, depois revisa a pena. Será que é isso que está acontecendo mesmo? Será que é isso? É isso que vocês vão saber aqui e agora, e muito mais, patriotas. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Que Deus abençoe vocês e desejo um ótimo final de semana de muita paz, de muito amor, de muita vitória e muita prosperidade. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nesta sexta-feira, 28, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, disse que é preciso primeiro julgar a ação penal contra a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos para depois pensar em uma revisão da pena. Ele deu declarações a jornalista após uma aula inaugural na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O que eu penso é que, primeiro você precisa julgar, eventualmente condenar, e depois você pode pensar em temas como comutação, redução e outras coisas, mas acho que as penas foram elevadas pelo número de crimes praticados, falou. Que número de crimes praticado, Barroso? Aonde você já se viu isso? A mulher com um batom na mão e pinchou uma estátua. Nem pinchou, não foi aquele monumento, ela só escreveu, perdeu, mané, a frase que você criou. Você tinha que se sentir satisfeito, né, com essa frase, perdeu, mané, ou você tá com medo dessa frase voltar para você com a derrota cachapante? Mas vem comigo, patriotas, não para não. Segundo o ministro, os brasileiros têm uma característica de ter indignação profunda na hora em que os episódios acontecem e depois vão ficando com pena. Débora, de 39 anos, pinchou com batom a estátua. A justiça, nos atos do 8 de janeiro de 2023, ela escreveu "perdeu mané", em referência a uma frase dita por Barroso em 2022. As informações são do Poder 360. Então mostra claramente que essa frase do Barroso é muito poderosa, né? Muito poderosa mesmo. Tanto isso que ele tem até medo dessa frase. Não só ele, como os ministros do STF. Porque na realidade parece que eles sentenciaram ela a 14 anos de prisão, não foi tanto por causa lá do monumento que foi pinchado, não. Não pode nem dizer que foi pinchado, porque foi pequenas palavras lá que saiu com detergente e sabão, coisa de 1 minuto, na hora que passa aquela máquina lá e já sai, rapidinho. Mas é o efeito da frase, perdeu mané. Ele deve ter pensado, nossa senhora, daqui a uns tempos essa frase vai ser usada contra nós e vai se tornar realidade. Então nós temos que dar um basta, nós não podemos demonstrar que eles estão avançando com o perdeu mané, né? Perdeu mané, perdeu mané. Mas vocês sabem de uma coisa, patriotas? Ele está dizendo aqui que primeiro julga, condena, para depois ter, né, outros benefícios, né, redução de pena, prisão domiciliar, mas não é isso não. Eles não aguentaram a pressão. A verdade foi essa. Não passa nem Wi-Fi. Tanto isso que aqueles advogados comunistas da prerrogativa, sabe? Aqueles mesmos advogados que estiveram lá com os ministros do STF em 2017, que eles baniram a prisão em segunda instância, e aí eles cumprimentaram os ministros do STF, os próprios advogados que estavam defendendo Lula, essa galera, né, da Lava Jato, entendeu? Eles mesmos, né, vieram a público, saiu em uma matéria aonde eles pedem os mesmos benefícios que foram aplicados para a Débora, para outras presidiárias, viu? Porque tem milhares de presidiárias aí que estão presas, né? E não tem, já tem muito tempo que elas estão presas, mas não tem o mesmo benefício que a Débora vai ter agora. Tá tendo agora, porque o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão que eu nunca vi na vida. Foi uma decisão relâmpago. Agora o ministro Alexandre de Moraes está com pressa, né? Será por quê, hein? Será por quê? São perguntas que não querem calar. E aí eles pediram, já que ela foi beneficiada, por que vocês também não beneficiam essas outras presas? Mas essas aí que nós estamos falando são aquelas mulheres que praticaram crimes, né, bárbaros, crimes hediondos, né, tráfico, e aí vai, roubalheira, né, coisas perversas, entendeu? Então, o ministro Barroso, não é que é porque foi julgada, não, vocês julgaram ela, mas vocês não imaginavam que iria ter uma repercussão tão grande, tanto nacionalmente como internacionalmente, né, a favor da Débora. Então, patriotas, eles têm medo, muito medo, quando a população brasileira e a sociedade e também os órgãos internacionais dão pressão em cima deles. Eles não aguentam a pressão e eles cedem. Tanto isso que ontem mesmo, sexta-feira, depois desta semana, eles condenarem a menina a mais de 14 anos, aí o Fux pediu vista, né, porque a coisa estava ficando complicada, mas mesmo assim, alguns ministros já tinham adiantado os seus votos, e aí condenou ela. E aí, logo em seguida, veio o Goneste da PGR
pedindo, né, prisão domiciliar. No mesmo dia, sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR, coisa que não acontecia antes, de maneira alguma, pelo amor de Deus. O Cleuzão mesmo, nós temos aí, ó, exemplo do Cleuzão. O Cleuzão não foi uma vez, nem duas, nem três, não. A PGR foi várias vezes, né, ao longo dos meses, mais de 3 meses, ela enviando um parecer para o ministro Alexandre de Moraes liberar o Cleuzão, porque o estado de saúde dele era muito delicado, e ele nem deu a bola. Agora as coisas mudaram. Os Estados Unidos, Donald Trump, enviou, né, uma pessoa da sua confiança para analisar o que está acontecendo no Brasil antes de tomar as decisões. Daí eu não preciso nem dizer para vocês o que está em andamento, né? Quem tem C tem medo, viu, galera? Quem tem C tem medo e não está passando nem Wi-Fi. Agora vamos falar da decisão do ministro André Mendonça. Urgente, urgentíssimo, até que enfim uma grandiosa notícia, maravilhosa. E quem tomou essa decisão foi nada mais, nada menos do que o André Mendonça e o Nunes Marques. É isso mesmo, aqueles dois ministros que foram indicados pelo presidente Bolsonaro. Até que enfim esses dois resolveram regaçar as mangas e botar a mão na massa, porque ninguém estava aguentando mais, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha só. Mendonça vota para conceder liberdade condicional a Daniel Silveira. Além dele, o ministro Nunes Marques também votou favorável ao ex-deputado. Patriotas, o que está em andamento? É isso que nós precisamos entender. Nós sabemos muito bem que o Daniel ele recebeu, né, liberdade provisória, né, para ele estar na sua casa, mas ele tinha que cumprir várias medidas cautelares, e aí o ministro Alexandre de Moraes, que ele disse que ele burlou, né, as medidas por causa dele ter ido a um hospital. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. O Daniel estava passando mal e teve que ir ao hospital, e o ministro Alexandre de Moraes disse que ele tinha que primeiro avisar o ministro Alexandre de Moraes que estava, né, precisando de ir ao hospital para depois o ministro Alexandre de Moraes autorizar para depois ele ir para o hospital. Quer dizer, então, caso se ele estiver morrendo, primeiro avisa, morre, aí depois o ministro Alexandre de Moraes liberar ou enterra ou não sei o que faz. Eu acho que a lógica dele é essa. Daí já deu para vocês entenderem, né? Que parece que as coisas não estão funcionando muito bem, não. Lá na Praça dos Três Poderes, não. Estão atropelando tudo, né? As coisas não têm lógica, não têm significativo. Né? Não tem. Como é que faz uma coisa dessa? O cara tá passando mal, tá quase morrendo. Primeiro vai avisar o ministro, se o ministro não estiver no Brasil ou se ele estiver de férias, o telefone dele estiver offline, aí o cara morre e depois que entra em contato. Bem, e aí eles foram julgar, né? E agora, a maioria dos ministros do STF, a maioria, quando eu falo a maioria, é os 9 ministros do STF, né? Votaram para o Daniel Silveira permanecer preso definitivamente até o último dia da pena dele. 9 anos de cadeia, sem nenhum tipo de benefício. Porque o ministro Alexandre de Moraes alega que ele burlou as leis. Deu para vocês entenderem? Mas aí o ministro André Mendonça, junto com o Nunes Marques, tomou essa decisão votando favorável. O que isso significa? O que isso significa que mostra claramente que a maioria dos ministros do STF estão aliados com o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, isso serve para levar as cortes interamericanas, não levar só as cortes interamericanas, como também a OEA, né, vai analisar esse caso do Daniel com mais carinho e ver que o que está acontecendo na Praça dos Três Poderes é uma perseguição política, cheio de vícios processuais, sem ampla defesa, sem um contraditório. E esses processos vão ter que ser todos engavetados. E essas pessoas vão ter que ser soltas. E ainda essas pessoas vão enquadrar esses juízes que fizeram isso com o projeto abuso de autoridade. E ainda a União vai ter que pagar milhões de indenizações para essas pessoas. Só o Lula, porque julgou lá em Curitiba, era para ser em Brasília, falou que tinha vícios processuais? Agora imagina o Daniel, imagina esse pessoal aí do 8 de janeiro.